reparou que muitas vezes é muito mais fácil a gente apontar os erros do outro do que reconhecer as nossas próprias falhas? Ao encararmos a responsabilidade dos nossos próprios erros, a gente pode abrir um caminho para um melhor autoconhecimento e para relações mais saudáveis e empáticas, na verdade? Mas aí que tá. Como que a gente vai fazer isso? Agora eu vou conversar com o padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que vai nos ajudar a compreender o papel da nossa espiritualidade nesse processo. Bom dia, padre Samuel, seja muito bem-vindo. E eu já começo com mais uma, pergunta de milhões. Como que a gente pode começar a refletir mais sobre os nossos erros e apontar menos o dedo para o outro? Bom dia, Vanessa, bom dia a todas e todos que nos acompanham, equipe da TV Horizonte. Eu diria que não se levando muito a sério. O Epíteto tem uma frase interessante do mundo antigo, diz, olha, não leva a vida muito a sério, ninguém sai vivo dela mesmo. Então, acho que é uma grande e boa maneira de lidar bem com as próprias fraquezas e limites é não se levar muito a sério. Padre Samuel, qual que é a importância, de diante de uma situação onde há o erro do outro, a gente poder parar e refletir se aquele erro é apenas do outro ou se eu tenho participação nesse erro também? Eu diria assim, bom, do ponto de vista, vamos trazer aqui, psicológico, nós nunca somos totalmente vítimas e inocentes do erro do outro. Então, por que a gente faz terapia? Porque a terapia ajuda a perceber que mesmo que o outro tenha feito, tenha dito, tenha faltado, nós não somos totalmente passivos diante do sofrimento. A dor, ela é inevitável. Que alguma coisa tenha acontecido objetivamente, sim, é possível. Mas eu tomo parte disso, fazendo daquela dor um sofrimento psíquico, ou ficando o tempo todo remoendo aquilo, ou tendo ressentimento. Esse é um ponto. Segundo, do ponto de vista da espiritualidade, penso que o Sermão da Montanha, ele traz luz. Jesus diz assim, olha, no capítulo 6, versículo 22, a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho ficar bom, estarás cheio de luz. Mas se teu olho for mau, ficarás todo em treva. Então, tem a ver com a mudança de perspectiva, entende? O que Jesus está querendo ajudar a perceber é que quando a minha visão do mundo muda, tudo ao redor muda. Na verdade, é sobre perspectiva interna, muito mais do que sobre ambiente externo. E acaba, padre Samuel, que quando a gente aponta o erro do outro, isso pode se tornar uma armadilha, Existe aquela expressão de que quando um dedo está apontado para o outro ali, tem outros 4 voltados para mim. E é mais ou menos isso mesmo, padre? Com certeza. Na verdade, o outro sempre nos solicita na sua indigência. Então, eu sempre digo isso com relação ao perdão. Perdão não é alguma coisa que nós estamos concedendo ao outro, é alguma coisa que nós estamos dando a nós. Porque, na verdade, é assim, pode observar, quem nos irrita nos conhece e, portanto, nos domina, nos tira do eixo. Então, na verdade, aquilo que nos ofende no outro tem sempre a ver com alguma coisa que ainda está desconfortável ou que não está bem aceita, digerida em nós. Não é que a gente objetivamente, Vanessa, quem nos acompanha, não se irrite, mas quando a irritação ela é legítima, ela é justa, ela é proporcional, ela tem início, meio e fim. Mas quando alguém está nos tirando do eixo, significa, na verdade, que nós é que estamos sequestrados de nós mesmos, Ainda há alguma coisa que não está devidamente digerida e aceita internamente. Daí a importância do autoconhecimento, do autoexame, de olhar mesmo com mais carinho. A gente sempre fala aqui, Padre Samuel, sobre a importância de olharmos com mais carinho para nós mesmos, Padre? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, diante da experiência do senhor, claro, com a escuta, sobre como que a espiritualidade, ela pode nos ajudar nesse reconhecimento dos nossos próprios erros ao olhar o erro do outro. A espiritualidade é, antes de tudo, estar desperto. Então, eu diria que, para pensar aqui em 2 tradições no mínimo, a tradição oriental do budismo, ela insiste muito na capacidade de ver.
O Buda é um Bodhisattva. O Bodhisattva da visão é o cânon, de onde vem a máquina, né? Cânon. É aquele que vê, aquele que enxerga e pode ver com compaixão. E o cristianismo também traz essa perspectiva. O apóstolo Paulo insiste muito nisso. Desperta tu que dormes, ter a capacidade de ver. O Cristo fala do cisco, que a gente vê no outro e não reconhece a trave que está diante de nós. Então eu diria, estar desperto, não estar em sonolência, não ser estranho a si mesmo e ver as pessoas e a si mesmo como nós somos e como de fato o outro é, e não como a gente gostaria, como a gente idealiza, como a gente projeta. Nesse processo, Padre Samuel, algo que é extremamente importante é a humildade para reconhecer quando a gente está errado, né? E humildade não é servilismo, não é ai de mim, é aceitar tudo. Santa Teresa d'Ávila tem uma noção, ela diz, humildade é caminhar na verdade. Então, você disse alguma coisa sobre mim, ou ela é verdade ou ela não é. Se ela for verdade, eu vou ter que me haver com isso. Se não era, eu vou ter que ver se é legítima ali uma disputa, um litígio, ou se eu tenho que dar 2 passos para trás dizendo que você tem razão e não vou tocar tambor para maluco dançar. Então é isso, a humildade é caminhar na verdade do que eu sou, dos meus limites e também na verdade daquilo que o outro é. Porque pode ser que o outro seja simplesmente doido e não se toca tambor para maluco dançar. Eu não vou me deixar ofender por aquilo que o outro está dizendo e que não tem a ver comigo. E aí, nesse contexto que o senhor está falando, eu acho que, mais uma vez, vem a questão do autoconhecimento, né? Eu sei até onde eu consigo ir, eu sei o que vai me tirar do eixo e o que não vai me tirar do eixo. Então, assim, ter esse olhar atento às nossas necessidades e aos nossos limites também se faz muito importante e é algo muito presente para que a gente não julgue o outro através do erro dele, né? Não acabe refletindo os nossos erros naquele que está nos acompanhando, né, Padre? Com certeza, humildade é caminhar na verdade. E perceba, a plenitude da lei é amar o próximo como a si mesmo. Olha que coisa interessante. Na medida do que eu me conheço, daquilo que eu me aceito, daquilo que eu repouso na verdade da minha pessoa e dos meus limites, eu sou capaz de ir numa aventura em direção a você. Se eu sou estranho a mim mesmo a partir das minhas fraquezas, eu vou me punir em você. Por isso, na medida em que eu me conheço, me aceito e me amo, e que eu percebo que está difícil para mim, eu vou ser capaz desta aventura em direção a você. Mesmo nos locais onde você for estranho a si mesmo, não é? Porque, na verdade, se eu me conheço aquilo que é próprio da natureza humana, eu não me escandalizo dos erros que você tem, dos seus limites, da sua fraqueza. Padre Samuel, qual que é a importância da gente também encontrar um ponto de equilíbrio, né? Aqui a gente está falando sobre a importância da gente reconhecer os nossos erros, mas aí eu queria que o senhor falasse também um pouquinho do outro lado, para a pessoa também não se sentir culpada o tempo todo, né? Eu diria que a culpa é sempre uma palavra desafiante, psicologicamente falando. Porque a culpa, no meu entendimento, ela significa ter a ilusão de que tem tudo a ver comigo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ter a consciência daquilo que me cabe, daquilo que diz respeito a uma fraqueza e um limite meu, e ter o discernimento de que onde termina aquilo que é meu, começa o que é do outro. Mais uma vez, tem a ver com despertar, com ter clareza sobre os próprios limites, sobre as próprias capacidades, e assim, tendo clareza de si, poder ver o outro como ele de fato é, e não como aquilo que eu projeto. E, sobretudo, voltando um pouco ao tema anterior, por que é importante o perdão, a clareza, a percepção, ou até mesmo ser capaz de dizer para o outro aquilo que ele não quer escutar? É que a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha. Tanto dentro de uma caixinha muito bem guardada, uma caixinha de cristal, de não, mas é meu marido, é minha filha, e não, tem a ver comigo, coitado de mim, ai de mim, quanto aquela caixinha de imaginar que a pessoa está limitada e circunscrita ao seu erro e à sua falta. Não. O outro é para além da projeção e da idealização que eu faço dele. Seja de ser sempre bom, não.
A sua filha pode ser que ela não é tão boa assim, e pergunta para as professoras que convivem com seus filhos, você vai ver que eles não são tão tesouros assim, não é? E ao mesmo tempo também não deixar que a pessoa seja limitada a uma falha, a uma interdição, a um momento de raiva. Ela é para além disso, pode trazer à luz uma outra versão de si. Isso é importante a gente já começar desde pequenininho, então, né, padre? Com certeza, nesta aventura de não ser desconhecido a si mesmo. Eu acho que se tem uma coisa ali no final da primeira infância, no início da adolescência, é ajudar o adolescente a perceber que ele não pode ser um rebelde sem causa. Então, quer dizer, está doendo, é um limite, você não está gostando, como é que você vai traduzir essa insatisfação? Como é que você vai dar vazão para esse ressentimento sem deixar que isso te vire do avesso? O outro te julgou, não te compreendeu? Como é que você pode repousar na instância da sua verdade, para além do like, da curtida e da aprovação das outras pessoas? Para não ficar mendigando aquilo que o outro não vai te dar, mas é você que tem que se dar com conhecimento e com amor próprio. Perfeito. Padre Samuel, a gente já está caminhando, né, para o encerramento do nosso bate-papo de hoje. Eu queria que o senhor falasse, assim, para a gente encerrar, como que a meditação ela pode nos ajudar a buscar esse ponto de equilíbrio e a realmente, né, colocar ali uma lente diante dos nossos olhos para que a gente possa reconhecer os nossos erros e ter a humildade de reconhecer esses erros. Por favor. Bom, a meditação é deserto. Para citar Santa Teresa d'Ávila mais uma vez, quando ela fala do castelo interior e moradas, quando nós vamos mergulhando para dentro de nós mesmos, nós vamos percebendo as sabandirras, quer dizer, aqueles bichos, aquelas coisas mais ou menos asquerosas que a gente traz dentro do deserto, que é a alma de cada um de nós. Mas o núcleo mais íntimo deste deserto é uma experiência de encontro com Deus, que nos ama apesar de nós, e que, portanto, vai nos ajudar a perceber que o amor é um investimento e uma aposta, e amamos e perdoamos uns aos outros, apesar daquilo que os outros são. Porque o deserto é o lugar da experiência da misericórdia de Deus, e a misericórdia existe justamente no momento em que o juízo, a falta e o julgamento deixam de ser importantes, não é? É quando sobra bondade, investimento, esperança. E é em nome da Mãe da Esperança, da reconciliação, da Senhora da Piedade, pela intercessão dela, que invoco sobre cada um de vocês que está conosco nessa manhã, como sempre tão deliciosa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.